O nosso convidado é o Lula Carvalho, né? As pessoas aí estão entrando, vou esperar um pouquinho as pessoas entrarem aos poucos aqui na live. Hoje quem a gente vai fazer uma live, né? Junto vai ser com o Lula Carvalho. O Lula Carvalho é o diretor de fotografia de diversos filmes aí do cinema nacional e internacional também, né? Fez filmes que marcaram uma época, marcaram os últimos tempos, como o Tropa de Elite, o próprio Bingo, mas também filmes internacionais como Tartarugas Ninjas, fez também documentários, né, como o Fabricando Tom Zé, que ele participou, o Eduardo Galeano. Então, é um dos fotógrafos mais importantes aí do nosso cinema na atualidade, né? E hoje a gente vai estar aqui com ele conversando. Eu acho que ele acabou de entrar aqui e pedir, eu ainda estou aprendendo a usar isso aqui, mas vamos lá. Então, acho que aceitei. Vamos lá, então. Logo o Lula entra aí e a gente começa a papear. Olá, Lula. E aí, Bruno, tudo bom? Boa noite. Boa noite, irmão, tudo bem? Tudo certo. E aí, como é que tá essa vida no confinamento? Cara, eu acho que, bom, boa noite aí todo mundo. Eu acho que estamos aprendendo, né? Estamos todos aprendendo, mas eu tenho três filhos e pequenos e por um lado está sendo interessante também ficar junto, 100% do tempo, sabe? Aí a gente mora num prédio, né? Aqui no Rio. Eu moro aqui no mesmo bairro, praticamente na mesma rua desde que eu nasci. Então eu me sinto bastante assim em Familiarizado casa com o lugar. e total. E aí aqui no terraço do meu prédio na cobertura tem um terraço e aí a gente vai para lá e pega sol e eu tenho andado de skate, acho que eu já devo ter andado, sei lá, cara, uns 100 quilômetros de skate, cara. Eu devo ter dado, sei lá, umas 6.000 voltas em torno do mesmo terraço. Mas é isso, cara, meditando e fazendo yoga e cuidando das crianças, enfim. Acho que faz parte, né, desse período, acho que logo vai passar aí, mas é importante que a gente fique em casa e se cuide para as coisas não piorarem, né? Enfim, Pois é, cara, eu acho que, falando só um pouquinho disso aí, né, nem o nosso foco, mas sim, eu acho que, não sei, acho que a galera não tá ainda como um todo, assim, se tocando muito, né? sim, Então acho que, ainda mais com o presidente, esse nosso maravilhoso presidente aí, que a gente tem, né? Essa figura super que prima pela inteligência e pois é. eu não vou entrar nesse assunto porque é deprimente, mas é, e eu não sei, porque aí tem uma parte da população que está que nem a gente, confinado, e outros que estão aí. Então eu não sei como é que isso vai refletir Curva, né? no processo. Sim, sim. Mas vamos falar então um pouquinho, Lula, da sua trajetória, dos seus projetos que você fez por aí. Queria que você contasse um pouquinho como você começou no cinema, como surgiu isso, enfim. Cara, começando do começo, o meu pai é uma pessoa, um profissional do cinema, né? Um amante, antes de profissional, um amante do cinema e da fotografia. E hoje, inclusive, é aniversário dele. Ah, é? Nossa. É, e só que, de acordo com ele, tá no meio da quarentena, então não conta. Tá, vai passar direto. Mas, então, eu sempre, quando criança, sempre fui no trabalho dele, como ia do da minha mãe também, né? Minha mãe tocava na orquestra do Teatro Municipal. Parte toda da minha mãe é uma família muito, tem a maioria de músicos. Uhum. E então eu sempre
tive esses dois mundos assim, enquanto profissão do meu pai e da minha mãe. E só que o cinema, o set de filmagem foi uma coisa que de algum jeito me pegou assim, entendeu? Eu, sei lá, eu gostava, eu era meio enfeitiçado ali pela câmera, ainda mais antigamente que as câmeras eram muito mais máquinas, né? E menos computadores, né? E eram peças ali, né? Que então eu sempre queria mexer, queria. E aí eu olhava na claquete, queria entender o que que é plano, o que que é take, o que que é, né? O que que é o Uhum. quê. Então aquilo ali foi virando um jogo para mim que foi me atraindo. E tinha um outro aspecto também que era uma coisa da convivência mesmo, cara, do processo do set. Eu muitas vezes esperava chegar nas férias para viajar. Meu pai fazendo filme estava viajando, a maioria das vezes fora do Rio. E você vivia ali com aquelas pessoas num outro lugar. Então você vivia aquele lugar de um outro jeito e tinha aquela coisa de grupo, assim, de ajuda, né? De solidariedade, de parceria. E eu, sei lá, eu me identifiquei com isso. Tudo isso que eu estou falando foram elementos eu ainda criança, fiquei envolvido por aquilo ali, foi fazendo sentido, eu acho. Então, meio que naturalmente eu fui seguindo e ainda bem também, graças a Deus, que eu tive alguma aptidão, né? Porque poderia também não gostar, mas não me encaixar. E eu me encaixei. Foi, eu gostei e foi dando certo e estou aqui agora, entendeu? Falando com você. Ah, mas que legal, né? Já você começou quando, Lula? Assim, quando que foi? O Cara, primeiro é difícil até de contar, de saber que foi o primeiro por causa disso, né? Mas sei lá, a primeira vez que eu troquei chassi, né? Eu trocar chassi na época que você tinha as câmeras de película, Aham. o chassi era a peça da câmera onde você botava o negativo, que era Uhum. um rolo de filme. E aí depois que você filmava, você tinha que substituir, pegar esse filme que estava exposto, estava filmado, dentro de um saco preto, né, escuro, por ser um material sensível à luz, e você trocava esse usado, esse exposto, por um novo, por um virgem. E, então a primeira vez que eu troquei, que eu estava no saco preto, assim, eu tinha uns 10, 12 anos, 11 ou 12 anos de idade. Então foi Uhum. realmente criança, assim, mas depois o primeiro longa que eu fiz, que também é uma outra forma de contar, que foi depois que eu acabei o colégio, propriamente dito, porque aí acho que uma outra etapa foi quando eu falei, bom, agora eu vou trabalhar com isso. E foi logo na sequência do colégio, eu não tive oportunidade de fazer faculdade. Eu acho que eu fui muito sortudo de pegar meados ali dos anos 90, que foi uma época que o cinema estava, chamam de retomada, né? Tem esse nome, né? Uhum. E Tava eu no top. terminei o colégio em 95, então foi bem aí. O E aí ano da, 90, oi? é o ano da retomada, né? O momento que Eu mais. acho até que tem filmes de antes, né? O Carlota Joaquina, o Quatrilho, É. o Terra Estrangeira, enfim, tem alguns filmes aí, posso estar esquecendo de algum aqui, mas tem alguns antes disso. E, e aí, 96 foi o primeiro ano que eu tinha acabei o colégio em 95, estudei ainda em 95, e em 96 eu comecei a trabalhar. E o primeiro longa-metragem que eu fiz foi A Guerra de Canudos, onde eu era segundo assistente de câmera. Olha só. E então isso pode ser, agora, por exemplo, eu fui estagiário de câmera, acho que foi uma das primeiras vezes que eu vi meu nome escrito, assim, numa escola atrapalhada, que eu tinha aí por aí 12, 13 anos. Foi o primeiro filme do Selton como ator, acho que o Selton tinha 17 anos.
E o Celton foi um cara que depois, no decorrer da vida, inclusive em Canudos, mas ao decorrer da vida, a gente virou amigo e parceiro de cinema pra caramba. E Vários a gente filmes. se, pois é, e a gente se conheceu lá. Eu tinha 12 e ele 17, na escola. O último filme do Zacarias. Nossa, que loucura. É, É. e eu fiz também um filme que me marcou, ainda na época do colégio, foi um filme, um dos episódios do Veja Esta Canção, que eu fui segundo assistente também, e era um filme do Cacá Diegues, que era o fotógrafo do filme que eu fiz era o Guerra, grande Guerra, que já passou dessa aqui para uma melhor, mas era uma grande figura. E era um início de uma parceria assim de filme com televisão, né? Então eram episódios de música. Eu fiz o Você é Linda Sim. do Caetano. E eu me lembro que foi uma das primeiras vezes que eu vi um filme também. E não era meu pai o fotógrafo, né? Eu ainda estava no colégio, ainda não era um profissional e não era com meu pai. Então, para mim também marcou. Isso foi tipo 94, uma coisa assim. E aí, Lua, deixa eu te perguntar uma coisa, assim, tá chegando algumas perguntas, mas antes deixa eu aproveitar o privilégio de estar aqui com você e aproveitar para pensar. Você pegou, então, você é de uma geração ali dos meados dos anos 90, como você falou, e aí tá fazendo filme até hoje em dia, continua fazendo projetos e por aí vai. Então você pegou bem essa Cara, que ocasião. chegou, desculpa te interromper, chegou a mensagem do Tapia, do México. Ei, Tapia, desde México. É, filmamos a Narcos junto. Ah, é? Hermanito, hermanito. Que É legal. engraçado, né? Legal, né? É, essa coisa da internet, não tem. É Mas impressionante. Salvo. Mas como é que foi a coisa da passagem da película para o digital? Que foi uma grande transformação aí no mercado audiovisual, na estética audiovisual, enfim. Então, Cara, eu sou uma pessoa até um pouco prolixa, assim, e eu sou muito ligado no processo, né, das coisas, no ritual e no processo. E a vida sempre surpreende, né, cara? Porque quando a gente, quando eu cheguei a pegar, e eu acho que eu sou tanto para informática, assim, para computação, internet, eu não sou um cara de tecnologia. Eu acho que eu sou uma pessoa que pegou, tipo, no colégio eu nunca usei computador. Eu acho que na linha do tempo eu sou de uma geração, tipo, última ali, entendeu? Tipo, eu tô mais parecido com o colégio do meu pai e da minha mãe do que com meus filhos, assim, né? E é engraçado pensar nisso. E em relação à película, pô, tá aí o Renatinho também, maquinista, grande amigo, o Pato também, eletricista. Renatinho, maquinista, um parceiro assim. Acho, aliás, fica a sugestão aí para vocês fazerem algo com um cara tipo o Renatinho, um maquinista, que é uma profissão que talvez não tenha tanta visibilidade, né? Mas que eu não sou ninguém sem o maquinista, sem o Renatinho. A contribuição que um profissional como ele e o papel, a importância da profissão dele dentro do set de filmagem é uma coisa que passa um pouco para o público em geral desapercebido. Mas voltando, é, a gente, como eu dizia, a vida surpreende, né? Porque eu cheguei a pegar ainda muitos anos de trabalho com película, principalmente como assistente, onde você falava, um dia tudo vai virar vídeo. Um dia o vídeo vai, porque o vídeo já vinha chegando, já tinha ali melhores câmeras, aí, pô, chegou a Betacam, sei lá o quê, uhum. né? Já tinha, e todo mundo sabia que um dia isso ia acontecer. Acho que era um processo natural. E chegou uma hora que aconteceu, mas aí mesmo quando chega, ainda surpreende, ainda é de um jeito que você também não esperava, apesar de que você sempre esperou aquilo ali, né? Então, para mim, começou com um documentário, porque o vídeo, apesar de eu ter feito documentário com película, o digital ajudava muito, né? Porque você tem uma câmera
que uma fita que demora mais tempo, com menos aparato, e a mobilidade do digital, no caso do documentário, era bizarra, assim, era um troço enorme. Revolucionava a forma de você, a sua possibilidade, né? Então comecei a trabalhar com digital, inclusive foi quando eu conheci o Zé Padilha, foi um dos primeiros filmes que eu fiz com ele, eu era assistente de câmera ainda, até hoje eu não sei exatamente o que ele me chamou, porque eu era ainda um assistente, e a gente viajou fazer um filme sobre extração de madeira, sobre um filme, né, de impacto ambiental e tal, a gente foi para o meio do Pará, foi uma aventura, assim, até perigosa. E eu fui com a câmera de vídeo sem assistente e eu fui todo meio inseguro nesse aspecto, porque eu não tinha realmente experiência. Isso foi tipo 2004, Aham. foi 2004. A gente começou inclusive a discutir, falar sobre o Tropa de Elite nesse momento. Assim, acho que eu nunca falei muito bem essa história assim de uma maneira pública, né? Mas meus amigos mais próximos, obviamente, sabem, mas você sabe que amigo você não faz, você encontra, né? Uhum. E o Zé Padilha, que é essa figura aí controversa, mas que, enfim, é difícil de explicar, porque quando você conhece alguém de perto é diferente de quando você conhece alguém pública, né? Primeiro que o Zé é um cara que eu conheço a dignidade dele, né? Experiências assim, você fazer um filme que você vai com uma equipe clandestina de cortadores de árvore no meio da selva. E nesses momentos você vê a índole da pessoa, né? Você vê a atitude de cada um. Então é um dos caras que eu acredito totalmente na dignidade, na índole dele, é um dos meus maiores amigos e parceiros que eu tenho. E ele me chamou para fazer esse filme aí, nesse contexto, eu era assistente ainda, já tinha feito vários filmes, já tinha sido assistente do Cidade de Deus, do Lavoura Arcaica, do Abre Despedaçar, muitos filmes. Nesse momento eu já tinha feito muitos filmes como assistente. E aí a gente estava lá no meio do mato, era só eu e o técnico de som, o Leandro. E aí, cara, quando a gente começou essa aventura de descobrir esse documentário, o que seria, que eram esses personagens, etc., ele, no terceiro, quarto dia, ele falou, cara... Aí ele já estava me contando do filme, do Tropa, a ideia de fazer. Não tinha nem o Braulio Mantovani ainda, era ele e o Rodrigo Pimentel começando a escrever. E ele começou a me contar, porque a história é isso, a história é aquilo. E eu sou carioca, né? Eu sou a história do Tropa de Elite é a época da minha adolescência, uma Uhum. cidade que eu vivo, muitas vezes no meu bairro, né? Assim, a história perpassa o meu bairro. Eu fiquei alucinado Com a história. com esse filme, do cara fazer esse filme. E eu, na minha cabeça, pensando, caraca, quem será que vai fotografar? Queria poder eu fazer esse filme. Eu juro Uhum. por Deus que foi assim. Porra, como eu queria fazer parte disso. Pô. Me interessei pela situação e já gostando do Zé ali. Me lembro a gente falando disso no avião, indo para o Pará, do Rio para o Pará. E aí, cara, depois de uns 3 ou 4 dias a gente filmando, correndo atrás ali de encontrar um personagem, porque não tinha tido pesquisa nem nada. Ele falou para mim, porra, cara, tu vai fazer comigo esse filme, tu vai ser o fotógrafo desse filme. E eu fiquei tipo, esse cara é maluco. Nunca fotografei nada, nunca fotografei um longa, né? Já tinha feito curtas e tal. E aquilo ali me deu um horizonte, né? Uma coisa de tipo, porra, vou chegar ali e vou fazer aquilo. Tipo, deu um objetivo, né? E uma esperança, né? De acreditar que ia acontecer, porque eu assisti, não sabia se eu conseguia fotografar. Falando aqui, não sei, eu imagino que a maioria das pessoas aqui que está escutando a gente são pessoas que podem vir a fazer o curso, pessoas que estão estudando e querem ser profissionais. E é isso, você não sabe. Eu não sabia se eu tinha competência ou, sei lá, destino. Tem um certo risco, né? Hã?
tem um certo risco envolvido. Elas Não, têm total, você não sabe, cara. Eu não sabia se eu ia conseguir, se eu ia ter talento e capacidade de ser um diretor de fotografia, eu não sabia. Então, quando alguém chega e te chama, aconteceu uma história semelhante com o Matheus também, quando eu fiz a festa da menina morta, aconteceu algo bastante semelhante. Isso é bem legal. Isso é bem legal, Lula, que era uma das perguntas que eu tinha anotado aqui. A gente já falando dos teus filmes, queria entender, porque, Lula, você fez o Tropa com o Padilha, você fez o Festa da Menina Morta com o Matheus, você fez o filme do Fernando Coimbra, você fez filme com um monte de diretor diferente, né? Com Daniel Rezende. Queria entender quais são as diferenças entre eles e por aí vai, assim, diferenças de Cara, processo. essa pergunta que você está me fazendo, tá aqui é o Pablo falando, Pablo Baião, que é, porra, parceiro, acho que foi a pessoa que eu mais fiz filmes junto na minha vida, foi com o Pablo, figura meu irmão. Essa pergunta que você falou, que você fez, é uma pergunta para botar na aula, porque e nem a aula é capaz de essa quantidade de processos e diretores diferentes, muita coisa para falar, né? São muitas diferenças, algumas semelhanças, enfim, cada processo é um processo e, e é difícil eu pegar assim genericamente, como você perguntou. Vou só, são no 7h23. Se eu começar a falar disso, eu sou capaz de chegar na metade fora de acabar aqui, entendeu? Porque é sério, é Sim, sim. muito Muito assunto. amplo esse assunto. Mas você, Lula, estava falando, começando a falar, quando eu te perguntei, estava começando a falar um pouco do processo do Festa da Menina Morta. Quando logo depois do Tropa, como é que foi essa chegada do Matheus, como é que foi essa aproximação, aí contar a história para você, te contar a proposta. Bom, então eu vou falar um pouco, talvez eu misture um pouco a festa com o Tropa de Elite, um pouco falando disso, você falou dos processos, e também porque foi, coincidentemente, quando a gente acabou a filmagem do Tropa, a gente foi para a Amazônia fazer a Festa da Menina Morta. E quando eu falo a gente, eu falo porque, se não 100%, mas 90% da equipe de fotografia era a mesma. Então a gente saiu do Rio de Janeiro nessa pressão de um filme completamente duro, né? Todo filme é duro, todo filme é difícil, mas era mais de 50% de noturna, em muita comunidade, a gente foi assaltado, enfim. E fomos, de repente, mudou completamente para a Amazônia, para uma outra, um outro universo, um outro tipo de filme. E com o Matheus tinha acontecido algo semelhante. A gente tinha feito alguns filmes que ele era ator e eu era assistente de câmera, que eu me lembro, o primeiro foi o Eu, Tu, Eles, aí a gente fez também o Buffy Spallanzani, aí fez o Cidade de Deus, que foi aquela Loucura. hecatombe, né, para todos nós, assim. E, cara, fiz alguns filmes com o Matheus e aí culminou no Amarelo Manga. E no Amarelo Manga a gente passou uma experiência num dia de filmagem lá, que meu pai teve que sair, eu era assistente de câmera junto com o Pablo, que tá aí. E aí meu pai teve que sair da filmar, teve que vir ao Rio alguma razão. E a gente fez uma cena lá. Eu fotografei uma cena, que era uma cena com a Conceição, nebulizador, enfim, é uma cena bastante sensível e difícil, dura. E o Cláudio ali, que é uma figuraça também, uma pessoa ali visceral, vamos dizer assim. E
E foi incrível. A coisa rolou de uma maneira muito legal. E no final desse dia, o Matheus não fazia parte da cena, mas ele estava na filmagem com a Conceição Camargo. Tá aqui, ó, Bruno Torres também, ó, figura aí que a gente começou junto quando éramos crianças, né, Bruno? Um dos primeiros filmes que eu fui com meu pai, tudo isso que eu estava dizendo, a minha vida foi junto com essa figura aqui, o Bruno, que está aí falando. E então, nesse dia, o Matheus chegou no meu ouvido e falou: cara, a gente vai fazer um filme, tem um filme que a gente vai fazer, a Festa da Menina Moto, o filme que eu quero fazer, você vai fotografar. E isso foi, inclusive, bem antes do Zé. Eu não conhecia o Zé Padilha, né, nesse momento. Isso em 2001. A gente filmou a Festa da Menina Moto em 2007. Então você vê o tempo que aquilo ali... Opa, voltou. Voltou? Voltou. Tá me ouvindo? Tá. Então, também foi uma dessas situações, de uma pessoa que te fala uma coisa que você fala, porra, tem um horizonte ali na frente, tem uma esperança. E no caso do Matheus, foi um processo muito legal, cara, porque o Matheus, acho que todo mundo conhece, ou, né, a maioria das pessoas conhece ele como o trabalho dele de ator, que é magnífico, mas ele é uma pessoa que não é muito desse planeta, assim, é um cara de uma sensibilidade, de um talento, de uma inteligência, de sensibilidade, eu não sei nem definir. Ele é um fenômeno, assim. E eu me lembro que quando eu fui na casa dele, que ele queria me dar o roteiro do filme, a gente foi, conversou, ele me contou, tarará, tarará, e aí a gente ficou lá, sei lá, um tempinho lá falando, quase à tarde, assim. Aí na hora de eu ir embora, ele me dando o roteiro, na hora de eu ir embora, aí ele falou assim, por exemplo, aí abriu o roteiro. Cara, horas depois, quando eu vi, ele tinha lido o roteiro inteiro, eu tava já indo embora pra porta. Na cozinha, foi pegar uma água e aí ele abriu o roteiro, pá. Era infinito aquilo ali, né? E aí, quando ele foi pra Amazônia, ele tinha uma angústia de, pô, mas eu nunca enquadrei, eu nunca escolhi uma lente. E eu falo, não, Matheus, mas relaxa, calma, eu vou te ajudar, tipo, não importa o número da lente e tal. Enfim, um papo assim. E ele queria, porque queria, nessa preparação, enquadrar algumas coisas, visualizar algumas cenas. E aí foi, acho que o único filme que eu fiz assim, dessa maneira. A gente pegou a câmera do making off, que era uma Hi8, e a gente foi para as locações e teve tempo na preparação para a gente estudar algumas cenas. E isso foi muito legal para ele, principalmente para ele. É bom para todo mundo, acho que para o filme sempre é bom, né? Acho que quando você consegue, porque você acaba desenvolvendo e trabalhando mais e mais. E aí, no caso dele, deu um alívio para ele né, enquanto essa questão de qual era a lente e tal, e a gente já encaminhou várias. Mas eu sei que se a gente não tivesse feito isso, também ele teria sido fantástico para fazer, porque é uma pessoa, como eu falei, realmente diferente, assim. Então, foi um dos poucos filmes. E ele desenhava, cara. Ele tinha uns nanquins que ele desenhava de cada personagem. Então, foi um dos filmes mais interessantes, assim, de processo E o filme transparece bastante isso, né? Porque é um filme bem vivo, bem sensível do Matheus, ao mesmo tempo que é um filme bem forte e potente, né? E aí, depois eu me lembro que lá pelas tantas, a gente já terminando o filme, foi que eu fui me tocar que não tinha nenhum plano e contraplano. E aquilo ali não tinha, a gente não tinha criado esse dogma. Aquilo tinha realmente acontecido por, sei lá, pela uma vida ali, pela tentativa de ir buscando um desenho de planos e coisas, quando a gente viu não tinha feito. E eu realmente não tenho esse dogma. Acho que o plano e contraplano faz parte do cinema, é o próprio cinema. Não tenho esse preconceito de jeito nenhum. Acho só que é interessante quando você vê os diretores que sabem
dosar e escrever com esses elementos, são os elementos que tem, né? Seja ele plano sequência, seja ele plano com câmera na mão, seja ele uma câmera fixa, seja ele plano contra plano, enfim. Plano longo, plano curto, edição rápida, edição lenta, sei lá. Sim. Eu acho que esses são os elementos que você usa. Dentro da linguagem, né? Enfim. E Lula, deixa eu te perguntar. Você fez o Festa da Menina Morta, eu queria entender, ver se você podia comentar um pouquinho, que logo depois não, né? Um tempo depois, você foi fazer o Robocop em Hollywood, com o Zé Padilha também. Foi o primeiro filme que você fez em Hollywood, se eu não estiver errado? Sim, foi a primeira produção americana que eu fiz. E aí, como depois você fez o Tartarugas Ninja, né? Queria entender como é que é essa diferença, se puder comentar um pouco a diferença do mercado brasileiro aí para o mercado americano, hollywoodiano, como é que é fazer um filme lá, como é que é fazer um filme aqui? Olha, tem uma parte essencial do cinema e da fotografia, né, da luz, trabalho com a luz, com a câmera, no nosso caso, de fotografia e do cinema também, como um todo, que é exatamente o mesmo, que não tem diferença. No sentido de você imaginar uma cena, né, você desenhar uma cena, de você contribuir com o diretor na ideia da cena e tal. No caso do Robocop, era um diretor que eu já tinha muita afinidade, porque a gente já tinha feito bastante coisa junto, então a gente tinha muito o debate de como é a cena e tal, e do uso da luz e da câmera. E, por outro lado, também é completamente diferente, porque não é só uma questão de grana, também, mas não é só uma questão de grana ou de mercado, quer dizer, que tem a ver com o mercado, mas que é o objetivo do filme, né? Você fazer um filme como o do Matheus, como o do Celton, onde era uma busca ali, filmes autorais, né? Uma busca do cinema ali, da essência do que você acredita enquanto cinema mesmo, 100%, e você fazer filmes que, como era o Robocop, até um pouco menos, mas mais ainda o Tartaruga Ninja, que você está usando os mesmos elementos da gramática do cinema, porém com um objetivo de entretenimento, de um grande público, de vender brinquedo, vender desenho animado, enfim, uma série de outras coisas que são completamente, enquanto objetivo, completamente diferentes do que uma festa da menina morta. E, como eu falei também, eu sou uma pessoa que eu me interesso pelo processo, eu gosto de pensar sobre o fazer, né, ali da coisa, eu gosto. E aí você realmente entra você vê um país como os Estados Unidos. Eu acho que a maior diferença, claro, o dinheiro, mas você vê uma profissão, um mercado, um trabalho muito sólido, entendeu? Profissionais que estão ali há 3 gerações, né? E aonde você está investindo, quem está colocando o dinheiro está colocando um dinheiro pesadíssimo e, consequentemente, precisa de retorno, né? Está investindo aquele dinheiro porque vai ter retorno aquilo ali, né? Então entra muitas outras demandas e tamanhos de set, quantidade de técnico, de equipamento, de tempo, tudo isso são escalas completamente diferentes, né? Mesmo que também nos filmes grandes você encontre limites. É engraçado isso, porque se você tem 5 milhões para fazer um filme, você precisava de 8. Você tem 8, 12. Eu não sei como, mas sempre precisava de mais do que você tem. É uma loucura isso. E no caso também desses 2 filmes, principalmente Tartaruga Ninja, tinha uma
questão também muito grande, né, muito importante do filme, do efeito visual, que é uma coisa que eu não, cara, não tinha, eu não era essa pessoa fã e que gostava disso, que era seduzido por isso, não era mesmo, assim, não era o meu tipo de coisa, mas é engraçado porque eu aprendi a gostar. Hoje em dia, quando eu vou fazer algum trabalho que tem efeito, não sei o que, eu gosto. E eu acho essa discussão interessante também, porque há um tempo atrás, quando o Avatar, aquela Life of Pi ganharam Oscars de fotografia, houve muita polêmica disso, né? Até que há quem diga, há fotógrafos, inclusive, pessoas de mais alto gabarito e experiência e de contribuição que acham que na fotografia, que aquilo ali não pode ser comparado. E eu entendi de outra maneira. Para mim foi muito interessante ver como é que a fotografia contribui naquilo ali. Primeiro porque você está ao lado, né, dos elementos, no caso do Tartaruga Ninja, ao lado dos elementos que vão ser colocados depois, você tem um cenário, você tem atores de verdade. Então, aquela luz que está lá no cenário, um ator de verdade, foi você que fez. E o que vai ser recriado, no caso dos Tartarugas, é baseado naquilo ali. Eles recriam o que você faz, né? Então, se vai um fotógrafo ou outro fotógrafo, vai ser diferente. Aquilo ali não é dado, né? O fotógrafo ali está criando. Então, é uma luz mais dura, é uma luz mais suave, é uma luz mais quente, é uma luz mais fria, é um ambiente mais claro, é um ambiente mais escuro. Tipo, cada pessoa vai fazer aquilo ali diferente, né? Então, são escolhas que a forma de enquadrar, né, que tipo de lente você vai usar, são escolhas do fotógrafo. E tem coisas muito difíceis quando você está num set que você precisa fazer uma luz que vai representar o que vai ser feito depois enquanto pós. Então, por exemplo, sei lá, um exemplo mais banal, uma explosão. Você está ali num set que aquilo ali vai ter uma explosão, por exemplo, dentro de um prédio que vai abrir um buraco e vai entrar a luz do dia depois da explosão. Então você tem que fazer uma luz na parte onde não vai ter o efeito, você tem que fazer uma luz que vai representar essa explosão e que após essa explosão vai entrar uma luz do dia. Nossa. Que depois eles vão lá aplicar o efeito, mas aquilo ali que está filmado, a parte filmada, você está iluminando e você está fazendo essa luz. Então, é difícil fazer. Você tem que imaginar uma coisa que não está ali. Muito mais abstrato, né? Você tem que abstrair muito. Então, é uma criação totalmente de luz, totalmente de fotografia. E que é difícil pra caramba. Não é uma coisa que você senta na cadeira e fala, então já que isso aí é computação, então faz aí. Não. Porque a computação está lá do seu lado falando, bom, então aqui eu vou precisar de uma luz dessa explosão. Senão não tem como botar uma explosão aqui do lado. Quer dizer, não tem como botar. Tem como botar, mas fica ruim. Se eu fizer essa explosão aqui, mas não vier uma luz dessa explosão para cá, né? Ou como falei, uma luz do dia, uma parede, mas aí você está filmando uma locação que é emparedada, e que só em pós vai fazer esse buraco. Então, na locação verdadeira não tem buraco nenhum. E você tem que entrar uma luz do dia. Então é difícil, cara. É difícil, é um outro tipo de desafio, e que depois de ter passado por isso, eu passei a gostar, né? Então acho que isso foi também uma diferença nesses filmes que eu fiz lá nos Estados Unidos, especificamente, que eram filmes que tinham muito... O Robocop menos, né? Tinha também, mas era menos. O Robocop era mais um robô ou outro, o próprio Robocop que você tem ali alguns ajustes para a coisa dele que abre e fecha. Enfim, que é computação, mas você também tinha muitos elementos
verdadeiros, né? Sim. Pô, parou aqui de entrar os comentáriozinhos, às vezes eu olho porque você vê passar alguns parceiros aqui, mas Travou um pouco para você aí? Daqui a não, pouco imagem não, mas a mensagem sim. assim. E aí, Lula, também, bom, nessa de falar das diferenças, assim, queria comentar um pouquinho, que se você pudesse comentar um pouquinho, já que você fez documentários, fez longas de ficção, fez séries de ficção também, queria que você comentasse um pouquinho qual a diferença de fazer, o fazer do processo, mesmo rápido, né, de uma maneira meio genérica. Tipo, a série é muito mais. Opa, calma aí que eu bati aqui. A série é muito mais rápida de ser feita, eu tenho menos tempo. No longa de ficção, eu tenho um pouco de mais tempo, é uma coisa, um produto um pouco menor. No documentário, qual é o tempo que eu tenho para fazer isso? São processos diferentes. Se pudesse comentar um pouquinho essa diferença entre o longa de ficção, o longa documentário e a série, né, de ficção, como é que são esses Olha, processos? eu acho que primeiro há longas e longas, né? Há séries e séries e há documentários e documentários. Então é difícil. Eu vou tentar generalizar, mas existem processos de filmes ou de série que são completamente diferentes entre si, né? E eu, particularmente, gosto muito de fazer os diferentes trabalhos, os diferentes tipos de trabalho. Você filmar um documentário onde você, sei lá, por exemplo, vou dar aqui 2 exemplos rápidos. Eu fiz um filme sobre o Raul Seixas, um personagem que já morreu, né? Então, personagem desse que eu amo de paixão, mas um cara que morreu. Então você vai tinha Menor. muitas entrevistas com pessoas, né? Um trabalho um pouco de arqueológico, vamos dizer, de entrevistar pessoas e investigar coisas, encontrar material de arquivo, né? Enfim, são situações diferentemente do auto de resistência, que é um filme que a Uhum. gente fez sobre o processo das famílias que lutam por justiça aqui no Rio, por terem tido seus familiares assassinados pela polícia com a desculpa de legítima defesa. Aonde você vai filmar Pô, eu filmei um julgamento, cara. Filmar um julgamento é um desafio onde as pessoas estão num grau de tensão Uhum. extrema, aonde você não tem como pedir para voltar nada, aonde nada daquilo ali está sendo feito para você. É um trabalho de caçador, né? Você fica Sim. ali e você tem que caçar aquela situação. Se você vacilar, você Passou. perde e não Uhum. volta, né? E às vezes com essa polícia e tal, uma tensão a mais, um certo medo ali do que pode, né? Se pode virar alguma rebordose, alguma coisa contra você, atenção até o último minuto se o juiz vai te autorizar ou não. Mas o espírito seu ali com a câmera de estar preparado para o que der e vier. Então, se a pessoa entra num lugar escuro, sai para um lugar claro, e você não sabe, você não conhece aquela locação, então a sua maneira de se adaptar, né? Aí você bota uma lente mais fechada, e quando você vê aquela lente não tá boa, e aí, às vezes você tem uma dificuldade, ou então às vezes aquela lente que você achava que ia ser ruim era melhor do que a que você achava que ia ser boa, né? Então, eu amo esse exercício do documentário, até porque a vida é real, a coisa ali está acontecendo de verdade na sua frente. É um exercício de adrenalina e rapidez, né? De reflexo, de inteligência. Você pensar, às vezes você vai acompanhando um personagem achando que vai acontecer uma coisa e de repente acontece outra coisa completamente diferente. Então, Uhum. como você com a câmera consegue, e o técnico de som, que é um cara que tem que ser muito esperto para estar se adaptando junto com você, né? Completamente diferente de um processo de ficção, onde você escolhe o set, onde você tem atores, né? Onde você constrói a situação, né? Então, na verdade, de algum jeito, para mim, uma coisa ajuda a outra.
tanto o exercício da ficção, quando eu vou para um documentário, tem alguma coisa ali dentro que fica, né, na sua cabeça, na sua forma de filmar, como ao contrário, você está no maior desafio de uma coisa totalmente inesperada e depois quando você vai para a ficção, quando tem um momento de se libertar também, você está pronto para aquilo ali, né? Você conseguir estar livre, você não conseguir, você não se sentir preso a um espaço, a um determinado e aí quando você, por exemplo, os atores, o ator tem tendência a gostar de liberdade, né? de espaço, então eu gosto muito dessa, até publicidade, cara, que, né, dentro aí dessa totalmente diferente do que a gente está falando, mas que eu também gosto, também tenho dentro do nosso ofício, tenho prazer no desafio de realizar aquilo ali, de entender como funciona, de ter uma boa ideia, né? De pensar num bom plano, numa boa luz, numa boa, principalmente junto com o diretor, né? Ter a identidade, né? Apesar de serem linguagens, desafios completamente diferentes, eu acho, para mim, eles se completam e eles dão uma oxigenada, variam na minha cabeça. Eu acho que está se fazendo o mesmo trabalho sempre, né? No caso da série, é uma maratona. Você tem zilhões de capítulos e aí comparado com longa, você tem que entender, você tem que ter um. Não é que você não tem apego, você tem um apego diferente, porque você sabe que você vai ter menos tempo comparado com longa para você fazer uma cena, né? É mais comprimido pela uma questão matemática. O tanto que você tem que realizar num período menor de tempo e aquilo ali, no final das contas, não vai ser uma meia, 2 horas e pouco, vai ser, sei lá, horas, não sei, mas, né, um volume muito maior. Então, você tem que ter um outro tipo de apego. Você tem que ter o mesmo grau de apego, mas outro tipo, né? Você entender o que é a prioridade, aonde é que vai fazer a diferença, aonde é que você tem que batalhar para ter, né? E saber que aquilo ali é o que vai marcar, e no entanto vai vir outras 2, 3, 4, 5 coisas que você fala, não, tudo bem, isso aqui a gente corre, isso aqui a gente ganha tempo, isso aqui a gente faz mais rápido, repete menos, sei lá, né? Então eu particularmente gosto muito dessas diferenças e eu me lembro que quando eu terminei o Tartaruga Ninja, o 1, imagina, eu tinha ido para o Canadá junto com minha família, né? Minha segunda filha até nasceu lá no Canadá e para fazer o Robocop. E a gente emendou direto, nem voltamos em casa para fazer o Tartaruga Ninja 1. Então eu fiz na sequência esses 2 filmes de 150 a 160 milhões de dólares, com efeito visual, com câmeras, e a melhor câmera que você pode ter, melhor lente, melhor equipe, melhor luz, melhor tudo, tempo e tal. E aí quando a gente chegou de volta ao Rio, foi naquela época de 2013 que estava tendo muitos protestos, né, muitas manifestações, e o palco estava cantando semanalmente, né, muita passeata e tal. E eu ia sozinho ou com alguns amigos, mas muitas vezes sozinho, com a 5D filmar. Então eu saí uma semana que eu estava no troço maior possível. E na outra semana eu estava no menor possível, onde eu estava com a minha 5D, preocupado com o meu cartão, com a minha bateria. Eu era meu próprio assistente e não estava ali controlando nada. Pelo contrário, estava correndo da polícia, de bomba, não sei o quê, tentando filmar alguma coisa que fosse pertinente diante daquela situação. Então, eu gosto disso, né? Dessa variante, assim, dessa... Me ensina muito. Uma coisa me ajuda a outra e oxigena, não fico travado. Aí você vai lá, vai depois fazer uma cena de uma cena de um jantar no restaurante, sei lá, uma coisa que você
já fez algumas vezes. Só que uma coisa é você só ficar fazendo isso. Aham. Outra coisa é você fazer outro tipo de coisa e aí, quando você chega no jantar de novo, você está fresco de novo. Ou seja, você já está com outras coisas na cabeça, tem outras ideias. É claro que o projeto em si e o diretor em si, já e o roteiro, Variação, assim, alternância, migração entre diferentes migração. tipos de trabalho. Legal. Lula, tem duas pessoas perguntando sobre colorização, papel colorista, como é que é o seu diálogo com ele, como é que é isso? Olha, o colorista, ele ganhou uma importância, quer dizer, não é que ele ganhou uma importância. Na época da fotografia fotoquímica, os coloristas, os marcadores de luz, tinham também uma função fundamental de técnica e de sensibilidade. Porém, o recurso que você tinha na marcação de luz, que juntava, né, se somava ao processo de uso do negativo, do laboratório, somado ao processo do colorista, do marcador de luz, você tinha um resultado final. E hoje com a tecnologia, com a diferença da tecnologia, a interferência que você pode fazer no negativo, ó, ato falho, na imagem, é diabólico, né, cara? É diabólico, porque, porra, você pode. Tudo bem que eu vou dar um exemplo extremo e que não é tão fácil, que você também entra para fazer uma marcação de luz, com uma correção de cor, você não tem todo o tempo e todo o dinheiro do mundo, mas você pode fazer se você precisar fazer uma máscara numa pessoa com mais contraste, com mais brilho dentro dessa máscara, e você pode animar essa máscara, né? Se você precisar clarear o rosto, e aí essa pessoa vira para cá, se afasta, volta. Quando virou pixel, ficou diabólico o poder de manipulação. Sim, sim. Então, claramente, e até porque você não tem, de certa forma, os balizadores que eram você escolher um tipo de filme. É Kodak ou é Fuji? Né? É revelado por laboratório X ou laboratório Y. Você vai fazer a cópia num Kodak Premiere ou no Agfa. Você não tinha esses balizadores. Você entra lá com 0 e 1, bande 0 e 1 na máquina, que foi a imagem que você filmou que virou 0 e 1, e o cara manipula aquilo ali de uma forma bastante profunda, né? Então, obviamente, ficou muito importante isso. Eu acho que quando você começa a ter os parceiros, você, é, é um grau de... Desculpa, mas voltando ali o início reformulando de uma maneira diferente. Por essa manipulação ser tão profunda, é muito importante essa pessoa que esteja fazendo essa manipulação no material que você filmou, com a ideia que você tem para aquele projeto, que você tenha um bom diálogo com essa pessoa. Sim, Né? sim. Porque o que ela vai fazer é muito profundo, né? Então, eu gosto, tenho a tendência e acredito, né, de fazer as coisas no máximo no set. Não sou, Que não deixa sou... para depois. Oi? Que deixa para depois. Então. Eu acho que você às vezes tem que deixar para depois coisas que são problemáticas na filmagem, ou porque não deu tempo, uma coisa que você sabe que tudo bem, que você pode resolver. Claro, que você sabe os recursos que você tem, isso é importante. Mas, de uma maneira geral, eu acho que o quanto mais você fizer no set, eu tenho essa tendência a encaminhar o máximo possível. Então, uma coisa, por exemplo,
que é interessante, né? Antes, fazendo uma comparação com um processo de bleach bypass, que era um processo que você fazia na revelação, que não tinha volta, porque uma vez revelado aquele negativo, ele estava revelado, e você criava um alto contraste muito grande na imagem e mexia muito com as cores, com a saturação, né, das cores e com a curva do contraste. Só que você media aquilo ali com fotômetro e controlava a sua iluminação no set, com fotômetro, com seu olho, com a luz, e revelava, e a partir dali você tinha um determinado grau de manipulação possível. Quando você faz isso no digital, você tem uma manipulação muito maior, tem volta, né? Vamos dizer assim, não é uma coisa que está... Essa maleabilidade é muito maior. Mas, por outro lado, o que eu acho legal é um facilitador, mas que não é só um facilitador, é uma coisa que te dá a capacidade de aprofundar mais, de ir mais longe, que é você ter um LUT, né, que se chama, Lula. uma correção de cor ali no set, não para você corrigir a cor no sentido de já estar pronto, mas que vai fazer você alterar a sua iluminação. Então, se eu sei que no digital você já consegue visualizar aquilo ali no set, coisa que na película você não visualizava, você trabalhava com o fotômetro e com a luz, mas agora você vê, né? Então, Sim, Lula, agora eu preciso só, porque a gente tem mais 1 minuto e 20, desculpa ter te cortado, mas que a live acaba exatamente às 8. Então, só para falar um pouquinho do curso que você vai dar no INC, né, que começa no dia 5 de maio, né, vai ser terça, quarta e quinta, à noite, das 7 às 10 da noite. Conta rapidinho para a gente aí, em 30 segundos, que a gente tem aqui antes de despedir. cara, o curso eu acho que vai conseguir aprofundar mais em determinados trabalhos e falar, porque assim, eu não sou professor, eu sou diretor de fotografia, então eu acho que a melhor forma que eu posso contribuir é passando a experiência em cima de trabalhos que eu fiz.